Se você tem COI na carteira, título de capitalização, muita debênture e CRI/CRA, tá? Recomendada pelo assessor, agente do banco, chama a nossa equipe no Instagram, entra no link lá da bio, porque você está deixando muito dinheiro na mesa e correndo um risco sério de perder dinheiro. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e, sobretudo, através dos negócios. E o podcast, essa casa que recebe muitos convidados, que tem histórias impactantes, intrigantes, histórias de superação e, às vezes, histórias que são uma verdadeira masterclass, que nos ensinam, que nos direcionam. E eu creio que o convidado de hoje vai ser uma história que não só vai te inspirar, uma história de um jovem empreendedor, muito feliz aqui de receber mais um jovem. Meu desejo sincero aqui é que mais jovens se apresentem, se posicionem. Se você é jovem, saiba que Deus está com você. A despeito da sua pouca idade, Deus pode fazer infinitamente mais, como diz a palavra dele mesmo. Então, basta você crer, se posicionar e Deus, como um outro entrevistado jovem comentou aqui num episódio passado, Deus vai colocando no chão. Então, seja conforme a sua fé, vamos propagando, essas histórias que manifestam o reino e falam de princípios bíblicos como mordomia. E a história de hoje também, nós vamos falar um pouquinho sobre generosidade. Bom, então, sem mais, quero, antes de apresentar o convidado, pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente possa evoluir, alcançar mais pessoas, abençoar mais empresários e empresárias e também curtir, comentar e compartilhar. Certo, Gabriel Navarro? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Vai ser uma ótima oportunidade contar um pouco mais da minha história. Muito bom. Deixa eu dar as devidas credenciais aqui. O Gabriel é o rei do Instagram e do TikTok. Acertei, Gabriel? Quase isso. Ele fala sobre finanças. Você vê como é importante, né? Então, talvez você já imagine que possa estar esgotado. Tem algumas personalidades aí que cobrem o tema. Mas quantas pessoas será que está falando sobre dinheiro, sobre investimento, mas com princípios bíblicos? Aliás, fica aqui uma provocação, uma pergunta que eu espero que você, se não tiver alinhado com princípios bíblicos, certamente o Gabriel vai falar um pouco sobre isso também, né? Mas quantas pessoas investem baseado em princípios bíblicos, princípios de mordomia, entendendo o que a Bíblia diz sobre essas coisas, sobre planejar, sobre fazer multiplicar, né? Então, hoje o episódio é sobre dinheiro, das coisas talvez mais faladas na Bíblia, a despeito, da importância da fé, da salvação, da esperança, que é a base da eternidade, a base do Evangelho. Mas uma curiosidade aqui, uma contribuição minha aqui, Gabriel. A Bíblia fala 2.350 versículos, exatamente isso, né? Eu sei, não porque eu contei, mas porque eu também estou ligado a um ministério chamado Crown Finanças, que ensina sobre princípios de mordomia financeira. E lá tem um livro importante, que inclusive eu já recomendo para você, eu pedi para a produção colocar aqui uma referência, 2.350 versículos sobre mordomia financeira. É um dos livros meu de cabeceira, mas, sem mais, vamos começar com a história aqui do homem do dinheiro. Posso te apresentar assim? É o homem que cuida pelo menos do dinheiro de muitos empresários aí, né? Filho do homem. Boa. É bastante humilde. Então já está começando dando uma lição aqui de mordomia, de entendimento, de cosmovisão bíblica alinhada à palavra de Deus, certo? Sim. Bom, Gabriel Navarro, ele é sócio fundador da Bait Investimento. Bait não é de clickbait, né? Não. Fazendo uma brincadeira aqui. Bait é casa em hebraico. Muito bom. Então é o cara que gosta também de entender a origem das palavras aí. Casado com a dona Larissa e pai do Teodoro,
e da Maria Júlia. Esqueci alguma coisa, Gabriel? Pai da Nala e da Aurora também, meus cachorrinhos. Ah, muito bom. Bom, então, como disse aqui, o nosso tema de hoje é educação financeira, mas nem sempre foi assim, né? Eu gosto de começar sempre o podcast, Gabriel, falando um pouco da adolescência, né? E algumas pessoas no começo, quem me acompanha já há mais tempo já sabe, mas algumas pessoas no começo das temporadas, lá atrás, 3 anos, poxa, mas por que você sempre pergunta sobre a adolescência? Porque eu acredito, Gabriel, que na adolescência a gente recebe bastante input positivos e, no seu caso, de alguma forma negativo, que depois o Senhor Jesus transformou em positivo, ressignificou, né? Mas me conta um pouquinho da sua adolescência, por que o dinheiro fez parte ali daquele universo e, de alguma forma, eu acredito, né, entendendo um pouquinho da tua história, moldou ou criou um caminho para você falar sobre educação financeira hoje. Como que era a tua casa? Como que era o teu lar? Teu pai era empresário? Não? Era bem-sucedido? Era cristão? Conta um pouquinho para a audiência te conhecer um pouquinho mais. Então, o meu pai, ele veio do ramo de eventos automobilísticos lá no Rio de Janeiro. E desde que eu nasci, ele já tinha essa empresa que tinha um corpo muito grande. E o meu pai, desde que eu era bem pequeno, ele sempre foi uma representação para mim do que seria um homem bem-sucedido. Então, meu pai era legal, era bonito, falava bem, era um cara muito comunicativo, muito generoso também, e um empresário de sucesso. E ele se destacava dentre os outros pais dos meus amigos porque, cara, eu era o único que tinha, pelo menos os pais, né, levavam os amiguinhos para poder passar o final de semana na casa de Teresópolis, casa de serra, casa de praia. Então, eu tive uma vida, né, ali na minha infância e na minha adolescência muito boa, provida pelo meu pai. Classe média alta. Classe média alta. Meus pais são divorciados desde que eu nasci, mais ou menos, um pouquinho, primeiro, segundo ano, eles se divorciaram. Mas nunca faltou nada para mim. Meu pai, mesmo passando os perrengues, a gente sempre estava junto, ele sempre levava a gente para poder jantar, pagava o jantar para os meus amigos muitas vezes. Então, era, cara, como se fosse dinheiro infinito vindo do meu pai. Acho que isso até foi uma boa percepção que eu tive de Deus. Porque como eu tive o exemplo do meu pai, que ele nunca, mesmo passando perrengue financeiro, ele não aparentava que estava passando um perrengue financeiro, isso foi positivo para a gente. Mas, enfim, então eu vim dessa realidade de uma classe média alta. Só que, com meus 16, 15 anos, o meu pai, ele sempre pegava todo o lucro das empresas e injetava em cimento e tijolo, patrimônio físico, né, imóveis, por causa de um senso comum que é muito enraizado na consciência do brasileiro. Porque a geração passada, ela passou por alguns traumas, fisco da poupança, crise, enfim, que fizeram com que a nossa perspectiva de bom investimento comprar terra, quem compra terra não erra, quem casa quer ter casa, e todos esses ditados populares que estão emprenhados, né, na nossa cultura. Se for perguntar para um holandês, se for perguntar para um americano, ele tem outros vieses e outra cultura que não vai ser a mesma que a nossa. Então, a nossa cultura é essa. E por causa desse senso comum, ele acabou se endividando e colocando todo o patrimônio em imóveis. A gente chegou a ter uns 6 milhões de reais em imóveis. Só que parte desses imóveis foi adquirido com dívida. E a partir do momento que a empresa começou a não ter o mesmo rendimento, ele começou a ver a bola de neve dos juros compostos trabalhando contra ele. Ou seja, mesmo tendo um patrimônio, a falta de planejamento financeiro e talvez a visão de que o bolso era infinito, que o dinheiro era infinito, né? Daí, do ponto de vista, eu imagino que ele não era cristão nessa época, né? E isso colocou em xeque um patrimônio que, imagino que na cabeça dele era indestrutível, né? Ele achava que a capacidade dele de gerar mais dinheiro era infinita. Então, ele, qualquer coisa eu trabalho um pouquinho mais aqui, eu pago as contas. E é muito parecido com os médicos, né? Sim, os médicos normalmente se endividam muito. Aí falam, faço mais um plantão ali, eu pago essa dívida. E destrói a família. Aí destrói, ou não vê o filho crescer. Ou nunca consegue ter patrimônio. Sim. Fica sempre, aumenta a renda, aumenta gasto, aumenta a renda, aumenta gasto. E aí fica nessa bola de neve. Então, eu percebi que esse cenário do meu pai não era só do meu pai. Era de várias outras pessoas e uma parcela bem grande da nossa população, né?
Tem mais de 70% das pessoas endividadas no Brasil. Então, tem pessoas que estão endividadas saudavelmente, mas a maioria é negativamente. Sim. Então, faltou um Gabriel naquela época para poder aconselhar o meu pai a não seguir por esse caminho. O faturamento da empresa caiu, ele teve que vender quase todos os imóveis para poder pagar essas dívidas. Porque os juros no Brasil come qualquer patrimônio, né? Se você não tiver atenção, o entendimento mínimo de juros composto, né? E aí trazendo aqui para um ambiente cristão, eu já vi cristãos também tementes ao Senhor, ofertantes, dizimistas, gente generosa que investe no reino, ficar absolutamente sem nada e alguns devendo, porque não pararam para entender o poder, sob certo aspecto positivo, dos juros compostos, se você está, né, a favor, investindo, mas do processo destrutivo, você ficar devendo para um banco. Né? Sim. Daí ele entrou nesse fluxo de DVD, e ele passou de ser um cara super feliz, alto astral, para um cara pessimista, para um cara tóxico. Chegava perto de você, ele te amargurava, você estava bem, você saía triste. Quando antes era o caminho contrário, você estava triste, ele te alegava. E foi assim por uns 5 anos. Muito provavelmente porque o coração dele estava na questão material, né? Não, de ser uma pessoa nem boa. só isso, mas pela frustração, né? Ele foi provedor por tantos anos, 20, 30 anos. Nunca sofreu, né, de não ter dinheiro. E quando sofre, aí fica sem saber o que fazer, né? Então fica mais pela frustração, não foi nem pelo coração dele estar no dinheiro. Muito bem, aí avança um pouquinho no tempo. O que você fez do teu lado para resolver o perrengue financeiro da sua família? Porque de alguma forma deve ter sido um choque para você, né? Você comentou mais cedo que você saiu de casa com 16 anos. O que aconteceu na sua cabeça de jovem? Você ainda é bastante jovem, né? Mas 16 anos é quase uma criança, né? Hoje tenho filhos adolescentes também, né? E quando você fala para o adolescente que ele é bastante jovem, ele se ofende, né? Mas 16 anos é muito perto ali num contexto de criança. E 16 anos você já foi convidado a uma fase mais adulta da trajetória. Na verdade, nessa janela de 16 anos foi quando eu tive meu encontro com Jesus. E ali tudo mudou para mim porque eu entendi que existia um Deus verdade, né? Não era só na Bíblia, numa folha de papel. E eu tive a minha mudança de hábito, eu tive meu relacionamento com Deus, eu entendi o que eu podia fazer e o que eu não podia. Só que eu morava com meu pai na época e ele não interpretou isso muito bem, porque na cabeça dele eu estava obedecendo um pastor e não obedecendo a ele. Então você teve um choque ali com o seu pai. Só que eu não entendi isso na hora, né? Ele falava que eu podia namorar e eu falava, não, eu quero esperar para poder ter um relacionamento sério. Ele falava, pô, você pode beber? Eu falava, não quero mais beber. Você pode, não tem problema falar palavrão, não fala palavrão. Então ele via essas mudanças de hábito e ele achou que eu estava virando aquele estereótipo do crente, talvez assembleano, tipo de terno. Fanático. Fanático, isso, entendeu? Não que o assembleano seja fanático, longe disso, mas um crente mais estereotipado. E isso assustou meu pai. E aí meu pai não sabe lidar muito com opiniões contrárias e no caso ele me expulsou de casa 7 vezes durante esse período. Teve uma oportunidade que ele pegou meu iPad, estraçalhou no armário de casa, enfim, foram situações bem complexas. E aí vem, né, aquilo que a gente estava conversando aqui antes. Deus permite a gente passar por momentos difíceis de deserto para poder provar a nossa fé. Você não entende o que está passando por aquilo. Tentar e provar essas duas coisas diferentes, mas Deus prova a nossa fé. E aquilo ali foram as maiores experiências que eu tive com Deus, foi exatamente quando meu pai estava tentando me expulsar de casa. A primeira vez que aconteceu isso, ele falou assim, a partir de hoje você não é mais meu filho, eu quero que você entre e saia daqui. Desculpa, essa foi uma segunda ou terceira vez. Eu quero que você entre e saia daqui, não dirija a palavra para mim, vai ter comida na geladeira, mas é isso, você morreu para mim. Isso porque você estava ali seguindo o caminho de Jesus. E aí, na hora que ele fechou a porta do meu quarto, disparou o versículo do dia no meu iPad. Pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho que girou no ventre? Ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Seu nome está gravado na palma da minha mão. Uau! Na hora que ele fechou a porta. Poderoso isso. Então, eu digo que o pior dia da minha vida foi o melhor dia da minha vida também. Verdade. E, então, é uma experiência que isso aconteceu há 15 anos atrás. Eu lembro até hoje e falo para todo mundo.
Então, aí teve a primeira oportunidade, meu pai, ele me expulsou de casa, falou, você vai embora, não sei o quê. Ele saiu do nosso apartamento, e aí um morador de rua, que dormia no banco, na frente do nosso prédio, que não falava nada com nada, era doido da cabeça, falava, R$2 da passagem, R$2 da passagem. Sendo que ele morava no banco, né, dormia no banco. Ele chegou pro meu pai, levantou e falou assim, ó, relacionamento a dois é difícil, mas você tem que perseverar. Aí Do nada, assim. eu só sei disso, porque eu não estava com meu pai, porque ele subiu em casa e ele falou, ó, Deus usou aquele morador de rua ali para eu te tirar dessa igreja. Ah, ele entendeu errado. Olha que loucura. Uma loucura. E aí, mesmo. por causa disso, eu fiquei em casa. Então, ele me expulsou. Só teve uma dessas 7 vezes que eu passei uma semana na casa da minha avó, mas eu sempre voltava por algum motivo. Aí eu tive uma coisa que foi divisora de água na minha vida com meu pai. A gente foi jantar no Outback com um casal, que é até casal de padrinhos nossos, meu e da Lari, que é o Marcelo e a Dani Lupion. Eles são donos do Castelo do Batel, lá em Curitiba. E quando eu falei pro meu pai que a gente ia jantar com eles, convidei meu pai também, ele falou, esses caras são cristãos, eles, pô, como assim, são ricos? Como é que eles são ser burros para dar dinheiro para a igreja? Eu acho que ele entrou em parafuso. Sim, estereótipo. E aí ele foi pro jantar, e aí a Dani, muito sabiamente, perguntou, pô, o Gabriel não melhorou desde que ele entrou para a igreja? Aí meu pai falou, ele só piorou, agora ele não me respeita mais, não me obedece, Aí eu do lado dele, né, sem poder falar nada, que meu pai é mais autoritarão ali, ele que manda na conversa. Mas no final, quando a gente estava indo embora, a Dani me chamou no canto e falou, Gabriel, eu entendi o que aconteceu aqui. O seu pai está com ciúme, porque na cabeça dele você pegou a autoridade do pai e entregou para o pastor. Ainda que não seja isso, mas ele está se sentindo enciumado. Sim, e ele não sabe como lidar com isso, e a forma que ele lida é dessa maneira. Inclusive, a Dani e o Marcelo fazem parte da Crawl também. Eu não conheço muito bem o ministério, mas que você me ensinou, eu me lembrei. Craig Hill, né? Sim, tá envolvido também, de alguma forma. E aí, ela falou o seguinte, Gabriel, a partir de hoje, você mora com teu pai. Você vai pedir pro teu pai permissão para fazer qualquer coisa. E eu morava com meu pai, porque meu pai me deu moto com 15 anos, eu ia para a escola de moto. 50 cilindradas era legalizado na época, mas eu andava no meio da rua com capacete, era a sensação da escola. Eu saí de casa, não precisava dar satisfação para o pai. Então era bem aquele pai relaxado, sabe? Sim. Não que ele não se preocupava, mas tipo assim, faz o que você quiser, você é adulto. Então eu falei, cara, vou ter que pedir permissão pro meu pai para sair de casa. Aí ela, Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer isso. E você vai pedir perdão também por ter tirado a autoridade dele e ter dado para o pastor. Mesmo que não seja isso que tem acontecido. Mas na cabeça dele e esse lance da autoridade é muito importante e é bíblico, né? E aí eu cheguei em casa, pedi perdão para ele, ficou... Estou precisando pedir perdão, não sei o quê, ficou meio impactado. Aí no dia seguinte pai, eu treinava vôlei de praia, quadra, eu falei, pai, eu tô na praia aqui, tô indo pro Flamengo, tudo bem? Aí, não precisa pedir permissão. Aí eu falei, não, mas eu quero pedir se eu posso e eu não. Aí eu posso ir no cinema, pai? Comecei a pedir permissão, coisa que eu não fazia, porque eu tinha uma vida de adulto com 16 anos. Sim, mas ali agora você estava ressignificando todo o processo baseado em princípios bíblicos. Do dia para a noite, meu pai voltou a me chamar de pai, que me chama de pai, voltou a me dar beijo, que dá 2 beijinhos. Antigamente eu até pedia bênção para ele, mas isso aí a gente parou espontaneamente. Mas ele voltou a ser meu amigo. E aí dali para frente, eu comecei a prosperar financeiramente, eu abri minha primeira empresa de turismo no Rio de Janeiro, eu fazia passeio de stand-up paddle, aquelas pranchas, né, que você rema em pé, surfa em pé. Aí todo o meu dinheiro entrava na conta da pousada que meu pai tinha, então ele tinha que me repassar 10, 20, 30 mil, 50 mil. E aí ele começou a falar, opa, calma aí, meu filho está ganhando dinheiro, 18, 19 anos, agora vai pagar suas próprias contas. Então eu me tornei independente financeiramente com 19 anos mais ou menos. E você fazia o que para ganhar esse dinheiro nessa época aí? Então, eu tinha essa escolinha de stand-up paddle. Eu saí do vôlei e fui pro esporte aquático. Então, foi o seu primeiro negócio? Foi já empreendendo. Assim. Muito legal. Deixa eu fazer um corte rápido aqui e olhar para a nossa câmera, porque você disse algo que é muito precioso, não queria perder esse gancho aqui, porque muitos dos empresários que nos assistem têm filhos, né? E você citou aqui o Craig Hill, e fazer uma amarração aqui para a nossa audiência entender. O Craig Hill tem um livro chamado Bar Baraká. Então, o judeu, nosso Senhor, Jesus, era judeu, né? E ele diz que ele veio para cumprir a lei, não para construir uma outra lei.
Então, dentro da cultura e dentro da própria lei, existe o bar mitzvah, que é exatamente o rito da passagem da bênção da fase da infância para a fase da vida adulta. Dentro do conceito judaico não existe adolescente, né? Adolescência é um conceito moderno, ocidental, inclusive, mas, para todos os efeitos, então, este evento é a apresentação do filho para a sociedade e a liberação para prosperar, né? E aí, conhecendo este livro, lendo esse livro, ganhei esse livro, do chamado Bar Baraká, então eu, inclusive, super recomendo, e eu passei a estudar junto com meu filho, né? Fiz, na verdade, com os 2 filhos, e nós estudamos o Pentateuco juntos, cruzando conceitos e princípios bíblicos com aplicações práticas da vida adulta. Posso dizer que foi uma das melhores experiências na minha vida, né? E um momento de conexão sobrenatural com os meus filhos, que eu continuo, né, nessa manutenção. Mas o que eu quero colocar aqui, contribuir para a nossa conversa, a nossa audiência, é a importância de considerar princípios bíblicos, né? Então, dentro desse conceito, você autoriza abençoar, não sei se você sabe disso, mas a palavra abençoar é autorizar para prosperar, né? E quem pode abençoar? Quem tem autoridade sobre, e no caso é o seu pai. Então, olha que interessante, o fato de vocês, mesmo não sendo, imagine que seu pai, então, naquele momento não era cristão, certo? Não. Mas a despeito disso, a Bíblia continua funcionando, sendo válida, e você, debaixo desse princípio bíblico, entendeu e habilitou ali a sua prosperidade. Tanto que o meu casamento eu pedi bênção do meu pai, minha mãe e os pais da minha esposa, né? Porque ele não era cristão também. Eu pedi ela em casamento, eu tinha 21 para 22 anos, imagina. Meu pai falando, meu filho com 21 vai casar, 22 vai casar. Tipo, pô, tem com a namoradinha, que ele namora há 2, 3 anos à distância. Imagina, o cara com o pai com a cabeça do mundo, para abençoar uma coisa dessa, é que ele gostava da Lari, da minha esposa. Mas era difícil, né, para um cara com uma visão do mundo. Pô, meu filho tem que curtir muita vida ainda. Meu pai tinha que o casamento era para sempre. Ele se divorciou, mas é casar para ficar. Então, enfim, ele tinha essa visão. Mas foi difícil, mas eu respeitei esse princípio da honra, e se qualquer um dos 4 pais não tivesse de acordo, eu ia ter que dar um stop, vamos esperar um pouco mais, vamos entender por que não acha que não é momento, vamos conversar, entendeu? E muita gente às vezes quer ter até algum sogro, né, como inimigo. Então, funciona. E muitas vezes, acho que você, de alguma forma, que bom, né, que você teve ali uma mentoria, muitas vezes se justifica algum tipo de postura para o não cristão, quer seja marido, quer seja pai, mãe, dizendo, não, mas eu estou sob a lei de Cristo. Mas a lei de Cristo não anula a autoridade que seus pais têm sobre a sua vida. Nem a do pastor é acima também. Ninguém tem a autoridade maior do que a do pai e mãe. Então, a importância de seguir princípios. E tem um outro aprendizado aí muito legal que eu queria jogar a luz sobre, que é a visão ou a perspectiva que você tinha de mundo a partir de um pai generoso, né? E aí eu entro numa outra área que talvez seja o contraponto. Quando tenho a oportunidade de aconselhar alguns empresários, uma das coisas que é muito comum é observar, e eu às vezes intencionalmente faço essa pergunta, observar uma crença limitante de prosperidade ou de generosidade, porque os pais tinham um modelo mental que transferia para os filhos uma visão limitada de que o dinheiro é para pagar as contas, o dinheiro é para você, né? E eu digo isso até por força da experiência com meu pai. Meu pai dizia o seguinte, meu pai tinha uma frase que era a seguinte, quem quiser que trabalhe. Só que ele vivia uma vida miserável, né? E por conta do alcoolismo, muitas vezes ele precisava ser assistido e acolhido com feijão, com uma cesta básica. Então você veja como é uma falácia mesmo do inimigo, né? Essa coisa que o seu dinheiro é seu e quem quiser que corra atrás do dinheiro. Ao passo que a Bíblia nos ensina de que o nosso dinheiro
é do dono de todo o ouro e toda a prata, e você é apenas um canal para transbordar. E de alguma forma isso te impactou, sua visão de generosidade, né? E a gente é tudimista, né? A gente não foi chamado para ser dizimista. De 10%, Boa, gostei dessa expressão aí. Acho que 10% é o mínimo, só para você mostrar que o dinheiro não te domina. Sim, é o padrão mínimo de sustentável do cristão. Mas uma coisa legal assim, nessa minha história toda é que eu entendi o propósito. Hoje, assim, até se tiver algum pai, filho que está passando problema, que você é empresário, que tem problema com seus filhos, não está sabendo lidar com eles, já tentou psicólogo, psiquiatra, pode me chamar lá no Instagram, não consigo responder todo mundo, mas eu sempre tento responder 10, 15 pessoas por dia. Então, manda uma mensagem no direct, conta a tua situação, que aí eu tento dar o meu parecer. Porque realmente a mudança foi da água para o vinho. Então, o nosso trabalho é desvendar no Espírito Santo qual é o catalisador dos conflitos, né? Sim. Então, Bom. esse foi o meu catalisador que mudou, cara. O meu pai não olhava na minha cara, ele ligava para mim, onde você está? Aí eu falava, tô não sei o quê, indo para treinar na praia. Ele, desligava na minha cara. Essa era a única conversa que eu tinha com ele por anos, morando na mesma casa. Então, foi complicado. Mas, graças a Deus, hoje em dia está restaurado, depois de 10 anos orando. Eu li a Bíblia inteira de cabo a rabo 3 vezes pelo meu pai. Eu jejuei pelo meu pai 3 anos. Bacana, bom testemunho. Eu passei 3 anos todos os dias, só comia depois do meio-dia, sendo que se eu não conseguisse orar meio-dia, eu só comia depois de orar. Então, às vezes eu tinha uma competição, eu só ia comer 2, 3, 4 da tarde. Várias oportunidades, né? Então, eu jejuei 3 anos pelo meu pai, eu só entreguei esse jejum no dia que eu casei. Que aí Deus falou comigo que, tipo assim, agora você vai cuidar da sua família e eu cuido da família que você deixou para trás, né? No caso, casou, vai se unir a sua mulher, né? Uma nova carne. E aí foi o que eu fiz. E aí, sem esforço nenhum, meu pai começou a ir na igreja comigo há 1 ano e meio atrás, 2 anos. 2 anos atrás, frequentar a Batista CB Rio, lá no Rio de Janeiro. Pedrão, um abraço. E ele se identificou muito com o pastor, o Espírito Santo começou a mexer nele. Ele ainda não está 100%, né? Mas ele já está em construção. Está indo, foi batizado. Importante que já entregou a vida. Vai na igreja sem eu estar, porque antigamente era quase cultural, né? Vou na igreja com meus filhos para poder já ver eles. Sim. Agora ele está indo sozinho, então maravilhoso. Entendeu que Deus é pessoal. Sim. E no meio do caminho, Deus me tinha me dado vários sonhos, com ele dizimando e tudo mais, dando dízimo, né, ofertando. E aconteceu. Eu gravei ele indo lá, dando oferta no altar. Que foi bacana. Sensacional. Ou seja, o coração quebrantado, né? O sonho virando realidade. Muito bom. Vamos falar sobre dinheiro? Vamos. Aliás, então, eu brinquei inicialmente aqui que o Gabriel é o rei do TikTok e do Instagram, porque ele fala bastante sobre planejamento, investimento. Então, vamos entrar aqui no tema, que sobre certo aspecto, eu vou começar, se você me permite, botando uma pimenta aqui na primeira pergunta ou provocação inicial aqui, né? Você tem uma frase muito forte que a área financeira é a manifestação da bondade de Deus. É uma frase forte, né? E para entender um pouco sobre a sua cosmovisão, como isso se contrapõe ou se ajusta à teologia da prosperidade. Porque, como disse também inicialmente, às vezes é muito tênue essa questão de querer ser um milionário, né? de falar para Deus, me abençoa que eu vou promover o seu reino. Mas como que você ajusta ou como se contrapõe na sua visão a teologia da prosperidade? Porque é tênue a expressão. A primeira coisa que você tem que entender é que o limiar é o teu coração. Eu posso fazer para aparecer ou aparecer para poder fazer, correto? Então, eu posso estar dando generosidade para aparecer, mas eu posso estar mostrando que eu estou dando generosidade para poder gerar um movimento para que outras pessoas também reproduzam. Então, o teu coração vai definir se você está certo ou está errado. Ou seja, o efeito e a forma com que o de fora vê é 100% igual. Mas o seu coração define se você está pecando ou não. Coração, e é o teu trabalho com o Espírito Santo entender onde está a motivação do teu coração. Se é orgulho, vaidade, individualismo, benefício próprio. Entendeu? Você vai ter benefício próprio de alguma forma. Você está sendo destacado, hoje em dia todo mundo me conhece, então eu tenho um benefício, mas meu coração está no benefício ou ele está em Deus? Então esse é o meu desafio diário, porque ele pode mudar do dia para a noite. Então, que nem eu estava falando, agora de...
Esqueci agora. Mas deixa eu te ajudar aqui. Quando você fala que é a manifestação da bondade de Deus, eu acho que era isso que eu falava. Você considera que pode haver momento de escassez? Eu lembrei. A diferença da prosperidade. Eu li a Bíblia toda 3 vezes durante 3 anos e orei devolvendo essa palavra, como a gente aprende na igreja, né? Como é que a gente vai interceder? Lê a palavra, devolve em oração e faz ali a intercessão para Deus. Se coloca diante do tribunal de justiça de Deus, vai lá, pede, ora, move o reino espiritual. Beleza, fiz isso por 3 anos. Li a Bíblia inteira. Eu zerei a Bíblia 3 vezes, orando pelo meu pai. E ele se converteu? Não. Deus me deu sonhos que ele ia se converter? Não aconteceu. Então, fazendo um cross aí com a teoria da prosperidade, o que é a teoria da prosperidade? É você ler a Bíblia e falar, eu tenho que ser abençoado. Se eu não sou abençoado, você não é meu Deus, eu não sou filho de Deus, o evangelho não funciona, você idolatra o resultado. Essa foi até uma palavra que Deus falou comigo nos últimos 2 dias. Boa. Idolatria do resultado. Você coloca o resultado como seu Baal, como seu Deus. E aí que está o perigo. Por quê? Ainda que eu não tenha visto meu pai se converter em 3 anos, eu sabia que ele ia se converter em algum momento, porque Deus me deu sonho, ele já tinha confirmado, ele tinha dado palavras, ele já tinha alguns sonhos, na verdade. E isso foi acontecer agora, ano retrasado, que ele foi, o sonho que eu tive com meu pai dando dízimo na igreja, aconteceu há 2 anos atrás. Então, sem esforço nenhum, foi lá e aconteceu. Então, qual é o propósito de Deus de Gênesis a Apocalipse? Destacar um povo para ser a representação do céu na terra. De que forma? Um povo alegre, abençoador, um povo que ama, um povo que cuida, um povo que tem caráter, que perdoa, que tem Deus como centro de comando de todos os seus atos. Então, através desse modelo aqui na Terra, as outras nações iam falar, epa, o que eles têm de tão diferente, que eles estão com uma paz que eu não tenho e eu quero essa paz também. E aí, por causa disso, essas pessoas iam se converter a Deus. E se você for ver na Bíblia, por exemplo, o povo saindo do Egito, por que cargas d'água os egípcios iam ter que dar todo o ouro e vestimentas para o povo saindo do Egito se eles iam para o Egito? Eles iam fazer o que com ouro no meio do Egito? Comprar o que com ouro? Nada. Mas Deus precisava ressignificar a forma que eles se enxergavam, como escravos, como filhos de Deus. Outro, já nos evangelhos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Ali você está falando de necessidade, comida, bebida, mas está falando de roupa. Por que você está falando roupa? Porque o visual, você ser uma pessoa saudável, uma pessoa que vai... tá alegre, feliz, né? Às vezes não é estar com roupa de marca, nada do tipo, mas é você estar cheiroso, sei lá, cuidar da percepção. Nas coisas, né? Isso não também... pode espiritualizar, aliás, espiritualizar demais as coisas chama-se religião. Sim. Né? Então, se Deus permitiu acesso, você tem que celebrar isso, um bom restaurante. Aliás, o povo judeu ensina, né, que de tempos em tempos a gente celebra, come junto, né? Você citou lá as festas que o povo judeu fazia, vamos lá pegar parte do dinheiro, vamos lá dar para o pobre viúvo, fazer uma festa. Então, é entender de que isso também é espiritual, né? Sim, então nessa jornada de Deus, eu entendo que Ele quer me colocar em evidência, mas Ele também só vai me colocar em evidência se o meu coração estiver preparado. Porque se o meu coração não estiver preparado, Ele sabe que eu posso até bater na porta dele e falar, olha, eu quero, e eu consegui. Mas aí vai acontecer como aconteceu com o rei Ezequias, que teve mais 15 anos de vida. E aí, nesses 15 anos de vida, ele mostrou como é que funcionava ali a operação dele, o palácio dele para os babilônios. E aí depois o profeta fala, por causa dessa tua bobagem que tu fez, um dia vão tomar tudo aqui de dentro. Então, se ele tivesse morrido, né? Aí não teria tido esse problema. Verdade. Enfim. Gabriel, vamos entrar no tema de investimento, né? Quando eu penso na palavra investimento, para mim é sinônimo da palavra planejamento. E se você me permite aqui e se você também me permite, audiência, aí, uma crítica, se tem uma coisa que o brasileiro é ruim de planejamento, né? É muito imediatista, consumista.
E, sob certo aspecto, às vezes planeja errado, planeja mal. Você deu exemplo, aí se me permita, do seu pai, no sentido de que achar que se comprar imóveis, né, é o suficiente para você ter um patrimônio sólido, né? Eu também tive a oportunidade de aconselhar um outro empresário e aconteceu um pouco semelhante, né? Um termo que se usa de forma inadequada no mercado é alavancagem, né? Você tem alavancagem positiva, se você gera resultado, isso vai te levar para outro patamar e você tem controle disso, né? Mas tem a alavancagem, por exemplo, desse empresário que todo o dinheiro que sobrava, ele entrava numa dívida nova para comprar um imóvel novo e aí depois começa a perder o limite, começou a entrar em dívida para comprar barco, né? Marco é ralo total. Né? Então, enfim, o ponto, então, eu queria aqui para te ouvir um pouco, para a gente entrar nessa questão de investimento e já meio que o tema aqui, né? Que a gente pode conversar um pouco. Por que você acha aí, né? Você mentoria, dá assessoria e tem certamente muitos clientes empresários. Por que o empresário, na sua visão, por força da sua experiência, é tão ruim de planejar, sobretudo essa área de investimento, ou quando planeja errado? Cara, hoje a gente é ensinado, treinado e especializado em ganhar dinheiro. Você nunca, no momento algum da sua jornada de aprendizado, você tira um tempo para entender sobre finanças e investimentos. Então, mas diferente, né, de, por exemplo, uma ajuda médica, que é necessário em algum momento você parar e ter um atendimento médico, ou quem sabe de um advogado, de um contador, que eles vão ser especialistas na sua área e vão resolver o teu problema, que é um problema iminente, não tem como você jogar para depois. Sim. Diferente desse universo, o mundo dos investimentos você joga para depois. Se deixar na poupança, você vê o seu dinheiro crescendo um pouquinho lá. Você fecha os olhos, você se cega propositalmente para falar assim, estou ganhando um pouquinho. Mas quanto foi a inflação? Não sei, mas vamos combinar que poupança não é planejamento, né? Sim, mas é a primeira solução, né? Que se é vendida para você não deixar o dinheiro parado na conta corrente. Sim. A gente ainda tem R$1 trilhão na poupança, então ainda é o investimento mais com adeptos aí no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, assim, é um assunto que você consegue postergar. Falar inglês é importante? Mas a galera às vezes empurra com a barriga. Sim. Então, por causa dessa característica, fica evidente que a gente tem esse problema nos empresários. Então, esse é o número 1. Ficar empurrando com a barriga é algo que deveria ser feito com rapidez, né? E também comparar retorno. Eu já vi um vídeo aí de um empresário grande falando, eu tenho uma rentabilidade do meu negócio de 40%, por que eu vou botar na Selic para ganhar 15%, para ganhar 14%? O cara não entende que o patrimônio da pessoa física tem que ser separado da PJ. Porque, primeiro, investir na pessoa física é muito mais barato, Sim. Te dá mais acesso a produtos. Na pessoa jurídica, se acontece alguma coisa com a empresa, você perdeu todo o seu patrimônio e há necessidade de você fazer essa separação. Então, na pessoa física é pobre, aí na pessoa jurídica é rica, mas aí acontece, sei lá, um processo, um sócio sai, aí você perde todo aquele patrimônio porque você foi imprudente. O mercado muda também, o negócio muda, como é o caso do seu pai, mas o contrário também é verdadeiro, né? Tem muita gente que é rica na pessoa física, mas está sangrando o negócio e ele definhando e depois não consegue sustentar, depois que a empresa definha, já vi alguns casos assim, a empresa definha porque ele não reinventou o negócio, né? E o negócio precisa ser reinventado de tempos em tempos, e aí continua com seca a fonte, né? Vamos dizer assim, e continua com um padrão de vida muito alto e aquele achando também, como você citou aí, que o dinheiro é infinito, né? Só um caminho mais difícil, né? Normalmente a tendência é investir mais na empresa. E aí fala, vou ganhar 15% em renda fixa, bolsa de valores, para quê? Se eu ganho 100% aqui comprando um carro por 50% e vendendo por 100%, a pessoa não consegue entender que o lucro dela tem que ir em algum momento para algum lugar. Aí vai deixar na poupança para render metade da Selic, que é o investimento mais seguro, mais líquido que a gente tem, que é emprestar dinheiro para o governo e o governo te remunerar com juros, que é corrigido diariamente. Então, assim, não tem como. Esse é o pior erro, com certeza.
Você está falando, me lembrou de Eclesiastes, né? Lança teu pão de dia e de noite, que depois muitos dias eles retornarão para você. Ou seja, planejar também é diversificar. Faz sentido, né? Sim, sim. É entender de que você sim pode, deve investir, melhoria da empresa, investir no negócio para crescer, mas faz sentido que você também tenha, por exemplo, uma carteira de investimentos, de bolsa de valores ou de outros produtos. Entender isso é trabalhar, né, fazendo uma correlação aí com José do Egito, de alguma forma isso é trabalhar na época das vacas gordas. Né? Porque se houver ali um tempo de vacas magras, você foi um bom mordomo, diversificou, né? E não ficou dependendo exclusivamente da única fonte que é o caixa da empresa, ou quando também já vi, né, alguém colocar a all-in em Tesouro Direto, que é uma boa aplicação, né? Você é o especialista, pode dizer se é ou não, né? Mas da minha experiência te dá uma boa rentabilidade, mas é um investimento a longo prazo e se você tirar antes é pior do que se você não tivesse colocado, né? Então vamos falar um pouquinho aqui de maus investimentos e bons investimentos. O que você diria que a regra de 3, o que você diria que são 3 maus investimentos e 3 bons investimentos na sua visão? Se você tem COI na carteira, título de capitalização, muita debênture CRI/CRA, tá? Recomendada pelo assessor, agente do banco, chama a nossa equipe no Instagram, entra no link lá da bio, porque você está deixando muito dinheiro na mesa e correndo um risco sério de perder dinheiro, tá? Sem falar, tigrinho, né? Isso aí não precisa nem falar. Mas, isso é pecado, tigrinho. Aposta. Nem deveria, aposta nem deveria ser mencionado em apostas esportivas, trading esportivos, aí não existe, tá? Então, você não vai me ensinar, eu estou falando de investimento mesmo. E, óbvio, a poupança, né? Por quê? O COI é um produto que ele trava o teu dinheiro por vários anos, não tem liquidez, ele te promete um retorno garantido que de garantido não tem nada. Inclusive, agora, recentemente, um dos COIs da Ambipar, se não me engano, da Raizen, não lembro, caiu 80%, então não é um produto protegido. Ambipar. Acho que foi da Ambipar, mas teve o da Raizen também, mas foi debênture, se não me engano. Agora não lembro qual foi o produto. Mas muita gente perdeu muito dinheiro, porque os únicos produtos que são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, são aqueles que são emitidos por bancos, por instituições financeiras. Então, você tem o CDB, LC e LCA. Esses 3, você tem uma garantia de retorno ali de R$250 mil, limitados até R$1 milhão. Você pode assinar 4 vezes em 4 bancos diferentes, R$1 milhão está garantido. E o Tesouro Direto é o melhor produto de renda fixa, porque o governo ele tem a máquina que imprime dinheiro. Então, se você for pensar, o menor risco possível é o governo, porque o governo, se dá alguma zebra, ele imprime mais dinheiro. Se o banco quebra, quebrou, acabou. Né? Você pode estar fora do limite da FGC e não receber. Então, o Tesouro Direto é o melhor investimento de renda fixa. Ele que vai dar, inclusive, a base para a remuneração de todos os outros produtos de renda fixa. Se qualquer produto de renda fixa estiver rendendo menos do que o Tesouro, vai no Tesouro, sem pensar 2 vezes, tá? Sem pensar 2 vezes. Essa é a lógica. Agora, você mencionou vender antes não é bom. Vender antes pode ser bom, se a taxa de juros cair. A gente está hoje, é uma variável inversamente proporcional, ou seja, quando a taxa de juros sobe, os títulos de renda fixa pré-fixados, que tem algum valor fixo, eles caem, tá? Quando a taxa de juros cai, os títulos pré-fixados ou híbridos, né, o IPCA mais um valor fixo, eles sobem. Então, a gente está agora com uma taxa de juros no dia de hoje, 14,75. Se ano que vem ela cair para 8%, esse título do Tesouro pré-fixado pagando 14%, por exemplo, ele vai vencer só daqui a 10 anos, dá um vencimento de 10 anos. Mas daqui a 1 ano, eu já posso estar com 30%, 40% de rentabilidade nele. Olha que absurdo, na renda fixa. Então, isso a gente chama de marcação a mercado. Porque a primeira vez que eu invisto no Tesouro, eu estou comprando a dívida do governo. Sim. Meu dinheiro agora está no governo. E ele vai me pagar no final desse contrato o que eu emprestei para ele mais os juros. Só que se eu quiser vender antes do final do contrato, eu vou vender para o Eduardo, vou vender para o pessoal aqui, vou vender para outra pessoa.
Então, não vou vender pelo mesmo preço que eu comprei. É que nem eu comprei um carro, vou vender por outro preço. Não vou vender pelo meu preço, né? Sim. Pode ser que eu consiga vender no 0 a 0. Mas é provável que eu venha ter um ágio ou deságio. Sim. Mas a grande questão é que no final do contrato eu vou receber o meu dinheiro mais os juros. Os ETFs são o melhor investimento para iniciantes, melhor disparado. Nenhum assessor de investimentos vai te recomendar isso. Nenhum gerente vai te recomendar isso, simplesmente porque é o melhor produto para você, não para eles. O ETF ele te dá acesso a um custo muito baixo, ridiculamente baixo de administração, a uma cesta de produtos. Então, ao invés de você tentar descobrir qual é a melhor ação para você comprar no momento, você vai comprar em todas as ações de uma vez só, de forma diversificada. Então, você se blinda do erro de perder dinheiro estando errado. Então, isso é sensacional. Então, os ETFs é o melhor investimento para iniciantes, tanto para renda fixa, tanto para renda variável. Você tem ETF que investe no Tesouro IPCA+, com vencimento até 5 anos, em vários títulos. Você tem de pré-fixado, você tem de bolsa americana, você tem de bolsa brasileira, você tem de ações, você tem lá fora ETFs de dividendos, vários temas diferentes para dividendos e que você pode montar uma carteira inteira com cinco opções diferentes. E investir todos os meses naquelas mesmas 5 opções, está super diversificado, protegido e com uma rentabilidade muito acima da média do mercado. Então, esses seriam os ETFs. E o terceiro investimento que eu gosto muito são os fundos imobiliários, que eles te dão um rendimento mensal. Então, é como se você estivesse comprando imóveis, só que você tem liquidez de bolsa. Você compra num dia, vende no outro, sem ter tanto deságio como você teria para vender rápido um imóvel físico. Ele te paga um aluguel mensal, muito mais previsível, tá? Você não tem que ficar quebrando a cabeça lá atrás de inquilino, reformando o imóvel quando está bagunçado. E esse dividendo, a rentabilidade dele é 3 vezes superior ao que você teria num imóvel residencial. Imóvel residencial, você ganha 0,35%, 0,3% do valor do imóvel ao mês. Você paga imposto de renda sobre isso, até 22,5% se for acima de R$ 6.500, salvo engano, de aluguel. Então, você diminui ainda mais essa sua margem de lucro ali no mês a mês. No fundo imobiliário, você consegue 1%, 0,9%, isento de imposto de renda. Então, é muito superior, nem se compara. Então, para quem gosta de imóveis, investir em fundos imobiliários é uma baita de uma solução. Recentemente, a notícia da SpaceX, né, indo para a Bolsa, e isso me parece que criou aí uma trend de alguns consultores falando de investimentos de empresas americanas, né? Ou você não consegue investir direto, mas você pode investir em fundos que têm ali investimentos de cesta de empresas americanas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acompanho há algum tempo esse mercado. Então, por exemplo, citar uma empresa Palantir, ela multiplicou num espaço curto de tempo absurdamente. Então, voltando ao ponto do Elon Musk, acho que por conta dessa notícia eu tenho percebido muitos influencers aí da internet falando sobre, olha, põe um pouco do seu dinheiro lá, diversifica. Tem uns que falam assim, eu coloco a metade, porque quando você olha as ações da Apple, elas só cresceram, e é verdade. A Amazon tem ali um pouco de oscilação, mas tem algumas empresas de tecnologia, a SpaceX, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu botava all-in lá, ou pelo menos metade. Como é que você enxerga essa tendência? Vamos falar um pouco de tendência. Você acha que é um bom investimento mesmo? Primeiro, vocês têm que entender uma coisa. O mercado financeiro tem algumas regras. Regras imutáveis são a cláusula pétrea do desenvolvimento do mercado financeiro. A principal delas é o lucro. O preço da ação vai acompanhar o lucro da empresa. Acabou. Por que uma ação dobra de preço? Porque o lucro dobrou. Dá um exemplo do Itaú. Eu fiz uma aula e está mais fresco essa ideia na minha cabeça. O Itaú, nos últimos 5 anos, se valorizou mais de 80%. Está na data de hoje. A gente está dia 16 de abril, então 16 de abril, 5 anos atrás, vai ver 80 e poucos por cento de rentabilidade, sem considerar o dividendo pago. Dividendo bota aí mais uns 6, 7% ao ano, então bateu em 5%. Se você vê o crescimento de lucro do Itaú dos últimos 5 anos, foi de 18% ao ano. Então, se você tem um crescimento de 18%, 20% ao ano, em 5 anos, você dobra o seu dinheiro investido. Tá? Grande desafio do investidor o Itaú vai continuar crescendo 20% ao ano no lucro dele? Se a resposta for sim, ele vai dobrar daqui a 5 anos. Se a resposta for não, o Nubank agora vai disruptar o mercado, vai roubar, vai diminuir a rentabilidade, a margem de lucro do Itaú, beleza. Show. Então, aí você não investe em Itaú.
mas se você acha que ele vai continuar gerando valor e esse nível de crescimento, você pode ter uma posição nele. Entendeu? Essa é a lógica da análise que funciona no mercado financeiro. Outra, uma boa empresa nem sempre é um bom negócio, mas um bom negócio é sempre um bom investimento, e um bom investimento sempre vai colocar dinheiro no seu bolso. O que isso significa? Significa que eu posso ser fã da Apple, sou fã número 1 da Apple. Eu estava louco para comprar o Apple Vision, 30 mil reais, só para poder trabalhar deitado no meu sofá com um ar-condicionado no talo, vendo o Monte Everest, uma tela de cinema para eu poder ficar ali gastando meu tempo. Estava louco para gastar 30 mil reais, mas, obviamente, você tem um valor mínimo que você aceita pagar em alguma coisa. Então, o meu celular custa, sei lá, 8, 9 mil reais, eu não vou pagar 100 mil reais num celular igual. Tem um valor máximo que eu posso pagar, né? Então, o nosso desafio é, através dos indicadores fundamentalistas, estipular um preço teto, um preço justo e um preço descontado. Então, assim como uma frase muito famosa do Buffett, do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, se o assunto for ações ou meias, eu sempre gosto de comprar produtos com qualidade com preço descontado. Então, essa é a lógica. Eu sempre quero comprar boas empresas a preço descontado. Então, já respondendo a sua pergunta, cara, Apple, uma das ações está na nossa carteira recomendada. Quando ela tem um desempenho, às vezes pontual, por exemplo, a ação caindo 30%, era compra ou venda? Era compra. Se ela já fazia parte da minha análise fundamentalista e eu fazia sentido ter ela em carteira, ali fazia sentido aumentar a posição. Outra lógica que você pode aplicar, vou dar o exemplo da ação do Itaú de novo, custa R$10, uma ação da Itaúsa, e paga R$1 de dividendos. Tem uma crise, a ação cai para 5, mas a empresa continua com o mesmo lucro, pagando o mesmo dividendo. Você está tendo a oportunidade de comprar uma máquina de imprimir dinheiro pela metade do preço. Não é tão difícil de entender. Não é tão difícil de entender. Quando você entende essa lógica, fica muito mais fácil você investir. Por exemplo, a Coca-Cola, ela é uma empresa que há 60 anos, ela aumenta o valor do dividendo pago ano após ano. Então, no ano 1 ela pagou $1, no ano 2 ela pagou $1,10, no outro $1,15. Se essa empresa cair 50% amanhã, pode arregaçar de comprar. Por quê? No ano seguinte ela vai pagar mais dividendo. Então, a conclusão é que pode investir em fundos americanos que compram ações de empresas americanas, que é sim um bom investimento. Aí você tem que ver para onde vai o lucro das empresas. Por exemplo, há 10 anos atrás, a Blockbuster podia ser a top 1 do mercado, mas a tendência do lucro era cair. A gente tem que entender que a gente traz hoje, na análise fundamentalista e técnica, a gente traz uma foto da empresa hoje e para o passado. Você tem que saber para onde vai o futuro. E aí cabe você tomar uma interpretação própria do que pode acontecer com a empresa. Buscar conselhos também de consultores experientes. Estudar também mercado. Entender, né? E a força mais poderosa do mercado financeiro se chama narrativa. Galera, olha 3 anos atrás. O que foi NFT? O que foi criptogame? Você deixava a porcaria de um jogo rodando na tela do computador, aquele jogo te dava ovinho, dentro do ovinho tinha um avião, um foguete, que você vendia por 50 centavos, R$1. Aí você deixava seu dinheiro lá, pelo amor de Deus, né? Então, assim, foi uma narrativa que durou quase um ano. Eu lembro que tinha portal de notícia fazendo um lançamento de NFT criptogame. Então, assim, a narrativa sempre vai acontecer. Como você vai definir se uma narrativa é real ou não? Veja os fundamentos. Veja a aplicação para aquilo. Vou dar um exemplo bem prático. Tem muito jovem aqui assistindo o podcast. Ou você que é mais velho já deve conhecer. Fortnite. Fortnite é um baita de um jogo. Cara, as roupinhas dos personagens é muito parecido com uma NFT. Mas tem uma aplicação prática. Porque tem muita gente jogando o jogo. É um jogo muito grande. Então, você tem como, sim, comprar uma conta, às vezes, por 1.000 e vender por 2.000. Não estou falando para você fazer isso, tá? Estou falando que dá para você interpretar o que tem fundamento e o que não tem. Um Bitcoin, cara, é uma moeda de troca, tem valor de mercado, é consolidado, tem ETF, tem toda uma mecânica de ser... que não dá para você inflacionar, é uma moeda que é uma reserva de valor digital. Então, tudo isso contribui para uma aplicação daquele bem que você está comprando. Então, muito positivo. Agora, uma cripto que é uma promessa de fazer algo acontecer, aí você tem que desconfiar muito mais. Tudo que for promessa e não tiver aplicação prática, desconfia. Vou te provocar um pouquinho e pegar esse gancho da palavra narrativa, né? O Bitcoin é volátil.
né? A gente viu aí recentemente uma queda muito forte, mas é um bom investimento na sua análise? Tá. O Bitcoin, na verdade, ele já foi muito volátil, né? Eu acho que no momento atual ele já se consolidou, ele já arrefeceu o movimento que era super ímpar assim, no mercado financeiro. Então agora, se você for plotar o gráfico do Bitcoin e da Nasdaq, de empresas de tecnologia, você vai ver que a performance é muito igual. Só que você tem um fator plus. O Bitcoin tem um fator plus que joga a favor e plus que joga contra. Bitcoin não gera renda. Bitcoin é um ativo de valor. Ou seja, para você definir o preço dele, tem que ter compra e venda. Se qualquer notícia afeta essa percepção de valor, ele tem uma forte queda. E tem gatilhos para valorização, no sentido de eventos externos? Até tem. Empresas fazendo caixa em Bitcoin, empresa grande, é um fator que melhora a percepção de valor. Mas na prática, ele tem a função dele e ele não vai inventar uma nova função. Uma empresa, eu posso ter uma empresa de tecnologia que monta site. Eu vim com uma inovação, agora eu também produzo sonoplastia para vídeos. Agora tem mais uma inovação, sei lá, vou também ter uma indústria de televisão. Então eu consigo inovar. Então a possibilidade de crescimento de uma empresa é muito grande. Então uma empresa que usa Bitcoin, às vezes tem um potencial de crescimento, que assim, o Bitcoin é só uma das fontes de receita da empresa, às vezes ela tem um potencial de crescimento até maior. E existem muitos ativos correlacionados. E o Bitcoin ele tem uma correlação muito forte com empresas de tecnologia, que não tem nada a ver com o Bitcoin também. Sim. Às vezes é inteligência artificial, semicondutores, você vai ver que o movimento é muito parecido. Quando o mercado cai, derruba tudo. Quando o mercado sobe, sobe tudo. Então, a empresa tem muito mais solidez e robustez do que o Bitcoin nesse quesito. Então, é o fator que joga contra o Bitcoin. Entendeu? E na prática, assim, a galera, a grande parte não investe em Bitcoin para ter em cold wallet. Que é você ter a custódia própria, né, num pendrive ali na tua casa. A galera coloca em corretora ou coloca em ETF. Então, na prática, a aplicação do comércio de Bitcoin não é 100% da aderência dele, entendeu? Então, é o que é a minha opinião de Bitcoin. Mas você foi e voltou, a pergunta é, põe um pouco de grana do Bitcoin? Eu vejo o Bitcoin como qualquer empresa. Então, eu coloco no máximo de 5% a 10% da minha carteira e aconselho nossos clientes também de consultoria da posição de renda variável. Tá? Tenho 20% para renda variável, no máximo 5% dessa posição vai para Bitcoin. Boa. Obrigado pela resposta. Vamos falar sobre generosidade, né? Que tem tudo a ver com dinheiro. E eu costumo dizer, quando tem oportunidade de alguma palestra, enfim, dizer de que se existe uma moeda do céu, de um lado está escrito mordomia e do outro está escrito generosidade. Então, muitas pessoas também perguntam aqui o que significa tela, né? Então, a T de tecnologia, falamos bastante sobre tecnologia, a gente acredita que na comunidade da Rede Tela, que a tecnologia alavanca a sociedade, gera riqueza, né? Então, não só a tecnologia de Bitcoin, de outras coisas tantas ligadas à tecnologia como fim, mas como meio, né? Quando você pensa lá na abertura de Roma das estradas, né? De construir estradas, aquilo é tecnologia, está reproduzindo alguma coisa, gerando riqueza. E de empreendedorismo, L de liderança, mas tudo isso você vai gerar riqueza, você vai aproveitar as oportunidades, vai se posicionar, né, com uma cosmovisão bíblica para liderar pessoas, negócios, mas tudo isso tem que ter, como você disse lá no começo, né, que estava conectado ao versículo, onde estiver seu coração estará seu tesouro, tudo isso tem que ser, pai, para onde vai esse dinheiro? Ou parte desse dinheiro, né? Então, estamos falando aqui de ação missionária. Você tem alguns cases interessantes, eu queria que você compartilhasse, porque eu acho que isso, de alguma forma, Gabriel, ele materializa e dá uma percepção mais bíblica desse tema, porque não é só investir, multiplicar, ganhar. Parte do seu tempo, parte do seu dinheiro tem que abençoar vidas e não no sentido da compensação psicológica, né? Mas da compreensão daquilo que Deus espera da gente. O meu fundamento com relação ao dinheiro, eu tenho até uma interpretação que talvez não seja de todo mundo.
Eu levei alguns anos para entender e significar o dinheiro para mim, porque a gente tem várias percepções negativas e positivas. O dinheiro pode ser um senhor que vai destruir a tua vida, teu casamento, ou ele pode ser um instrumento que vai potencializar você no seu chamado. Então, como você vai definir o dinheiro para você? Isso vai mostrar para onde você vai nos próximos anos. Se você vai para cima, se você vai para baixo, né? Declinar com o teu trabalho, ou se você vai prosperar. Então, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu também, né? Dependendo se o dinheiro for seu senhor, como o caso citado bíblico de Mamon, né? Eu passei muitos anos tentando entender o que o dinheiro significava para mim. E eu cheguei numa frase que talvez faça sentido para você, que é o seguinte: o dinheiro é a maior representação do amor que eu poderia dar para uma pessoa. Por quê? O dinheiro que eu ganho, fruto do meu trabalho, nada mais é do que a tradução, a recompensa do meu tempo gasto numa atividade que, na maioria das vezes, não é uma atividade que eu gostaria de estar fazendo. Né? Então, quando eu compro, por exemplo, uma bonequinha para minha filha que custa R$100 e a minha hora de trabalho custa 10, eu estou gastando 10 horas da minha vida para ver minha filha feliz. Então, quando você entende o poder disso, dessa frase, dessa reflexão, você entende que quando você está abençoando financeiramente, com o teu tempo também, o tempo é o ativo mais escasso que você vai ter, mais poderoso que você tem na sua vida. Quando você usa isso para poder abençoar uma pessoa, você está falando: Jesus, eu entendi o recado. Eu estou entregando a minha vida em sacrifício. Então, às vezes, você não vai ter o tempo, mas você tem o dinheiro. E os dois são similares. Os dois se comunicam muito bem. Então, você pode hoje falar assim: cara, eu vou abençoar um missionário, eu vou abençoar um projeto, um asilo, eu vou fazer algo com o meu tempo. E aí você está dando um recado para os céus que você entendeu o modelo de Jesus e está replicando ele aqui na Terra. Então, esse foi o significado do dinheiro para mim. Só que, tem um porém, eu me sinto muito insatisfeito quando eu só dou dinheiro. Porque é muito fácil dar dinheiro, né? Então... Você tem um nível de consciência, né? Primeiro você dá dinheiro, né? Porque também se você só apoiar, não, eu vou orar, legal, tem que dar grana, é simples assim. Não, e se você não tem dinheiro, você pode dar seu tempo, você pode ir lá fazer, entendeu? Então, o dinheiro não é o limitante. É você entender que o tempo é a única coisa que você não consegue replicar. Qualquer empresário multibilionário de 70, 80 anos zeraria a conta para poder ter mais 10 anos de vida, que muitas vezes você que está assistindo aqui tem essa possibilidade. Muito bom. Você tem tido bastante êxito aí? Quantos seguidores você tem no Instagram, no TikTok hoje? Instagram 1.8, TikTok 1.3, no Quai 2 milhões, no YouTube 1 milhão e agora 100 mil. Não, 85 mil no Facebook, a rede social nova aí. A mais antiga e a mais nova pra gente. Muito bom. Então você está convidado a pedir para a produção colocar aqui as redes sociais do Gabriel. Mas eu quero te fazer uma provocação aqui, Gabriel, porque mais cedo, vendo uma notícia do Perrengue Chique. Então, para quem não conhece, né, é um canal de memes para quem viaja internacionalmente. Então, tem 5 bilhões de usuários e seguidores. E eles tiveram uma ideia, no mínimo, genial. Né? Então, quem acompanha é um canal de meme, né? As pessoas postam ali as suas dificuldades, mas elas estão viajando, gastando dinheiro e tal. E eles resolveram ali fazer um white label de algum banco para emprestar dinheiro. Se transformaram num banco, estão fazendo câmbio, estão oferecendo chip, ou seja, aproveitaram de algo que alguém pode pensar: poxa, mas que bobagem um site de ficar colocando o cara que perdeu a mala descendo na escadaria rolando. E ele aproveitou toda essa audiência para entregar valor para essas pessoas. Acho que esse é o ponto, né? Então, esse é o lado positivo e o poder hoje que muitas pessoas não entendem das redes sociais. Acho que rede social é para desviar o tempo, consumir dopamina e ter uma narrativa muito negativa, e outras pessoas estão navegando como você e levando, né, valor para a vida das pessoas, ajudando, né,
De alguma forma você está aconselhando, independente se essas pessoas utilizam o teu serviço ou não, mas eu imagino que os conselhos que você dá ali gera valor para as pessoas, senão o canal não cresceria, né? E então meu ponto aqui é, você tem um lado negativo que é as pessoas que não querem entender e estão fora desse jogo. E aqui o ponto de atenção é, precisa fazer parte desse jogo. A tua empresa precisa fazer parte, você precisa entender e de alguma forma tirar valor, porque a sua empresa pode envelhecer, né? E deixar de existir e você não extrair e aproveitar essa oportunidade. E existe um outro lado negativo que é você ser moldado pela rede social, né? E aí é a pergunta que eu faço para você aqui. Como você usar as redes sociais ou você que é um heavy user, né? Usando uma palavra aí que talvez defina bem, e não ser moldado por esse jogo de dopamina. Porque você é jovem e, de alguma forma, a dopamina ela vai funcionar a despeito se você é um cristão genuíno ou não, né? O quanto isso, na verdade, consome a sua mente e como você faz para se proteger disso e não fazer disso o teu altar também. Cara, essa dopamina que você tem nas redes sociais é algo que você tem que cortar mal pela raiz. Assim, eu sou um cara que trabalha muito com hiperfoco, mas eu tenho alguns valores assim que eu não negocio. Por exemplo, eu só trabalho depois das 11. Das 11 até depois, porque eu pego a minha filha na escola 11h20. Então, eu só vou trabalhar depois do almoço. Óbvio que não é para todo mundo essa realidade. Mas até quando eu não tinha o resultado que eu tenho hoje, eu fazia isso, porque eu falava, cara, eu quero dar o tempo de qualidade para minha família. Talvez a sua realidade seja acordar mais cedo e ter a sua rotina de musculação, de esporte. Então, essas válvulas de escape vão permitir com que você não viva aquela fricção que a dopamina te traz ali das redes sociais. Então, essa foi a forma que eu saí disso daí. Porque o meu trabalho é mexer em rede social, né? Editar vídeo, olhar o conteúdo, olhar conteúdo, o que está sendo compartilhado, notícia, o que está dando no momento, ver se eu faço conteúdo sobre um assunto que está em alta ou não. Então, tudo isso eu sou abordado diariamente. Eu tenho que estudar essas coisas. Até novas tecnologias para produção de conteúdo. Então, isso tudo estou muito próximo. Só que eu não negocio meu tempo com a minha família, não negocio meu tempo a minha vida, né? A vida fora da vida. Mas óbvio que essa é a minha realidade. Tem gente que é CLT, tem gente que tem uma grade de horário mais extensa ou não. Aí você tem que ver o que funciona para você. Mas não dá, em hipótese alguma, de você ficar, no seu tempo livre de celular, porque senão você vai, pega um hobby, vê uma coisa que não seja tanto dopaminérgico, como ler um livro, sabe? Eu gosto de correr ouvindo audiobook. Então eu entro no flow ouvindo audiobook. Corri uma maratona, cara. Eu corri uma maratona ouvindo pregação lendo a Bíblia, ouvindo livro. Tipo assim, fui mixando, né? Foram 6 horas correndo. Então, basicamente é isso, sim. Você tem que entender quais são os gatilhos que poderiam te proporcionar sair dessa realidade. A boa dica é tenha limites, né? Saiba estabelecer limites. Deixa eu voltar um pouquinho antes. A gente falou da questão de generosidade, né? Mordomia com relação à questão da boa gestão, administração, planejamento, mas você também tem algumas histórias bacanas sobre generosidade, né? E ajudar algumas pessoas. Queria que você contasse um pouquinho, não para te enaltecer, mas para glorificar a Deus e de alguma forma inspirar a nossa audiência a entender que você precisa dar passos, ainda que pequenos, mas precisa ser generoso. Generosidade é um estilo de vida, né? E é algo que você faz no micro, no dia a dia, no alcance do seu braço e depois ele vai crescendo. Primeiro eu queria quebrar um tabu aqui de que não pode mostrar que está sendo generoso, porque senão não vale a pena, né? Acho que isso é um bloqueio mental que a gente tem muito grande. O que vai mostrar se você está valendo a pena ou não é o teu coração. Então, como a gente falou, então faça e mostre, porque todas as pessoas que eu tive a oportunidade de levar para algum projeto social, elas foram impactadas. Falando assim, cara, como eu faço para poder ajudar? Como eu faço para poder estar junto? Como eu faço para poder fazer isso na minha casa, na onde eu moro, no meu prédio? Então, você inspira muito. Se não tem ninguém fazendo ou ninguém vendo, quem vai se inspirar? E tem tanto projeto social incrível que está precisando de ajuda, de tempo, de finanças, de cabeça, enfim, de dicas, né?
Então você pode se envolver, é fácil, é só você realmente conhecer uma casa, vai ajudando, sentiu confiança, se entrega mais ou não, né, velho? Como se fosse tipo um namoro. Mas a minha jornada foi assim, eu me converti, né, com uns 16 anos de idade, e logo no meu primeiro ano já fiz formação de líder na minha igreja, aí comecei a liderar a célula. E eu sempre tive uma paixão muito grande por moradores de rua. Então, cara, eu com 16 anos, eu tinha uma bicicletinha elétrica, eu botava no bagageiro da bicicleta 5 cadeiras, uma em cima da outra, aquelas de plástico preta, botava um secador de roupa na cestinha na frente, botava um papelão em cima com toalha de mesa, que eu fazia aquele secador de mesa, botava um panelão de cachorro quente no meio das minhas pernas, no piso assim da bicicleta, e doação de roupa numa sacola em cima da panela. Imagina a loucura. Minha bicicleta era uma biobike. Bota aí no Google, você vê biobike, só para você ver como é que era o modelo da bicicleta. A tipo leve, era mais simples, não era aquela robusta que hoje em dia tem, que parece até moto, né? Sim, parece a Harley Davidson hoje em dia. Não, foi a primeira geração de bicicleta elétrica. Eu tinha 16 anos, tenho 30 agora, 14 anos atrás, faz a conta. Cara, eu morava no Leblon, eu no meio da rua até chegar no posto 6 de Copacabana. Passei 3 anos em Copacabana, fazendo esse projeto social, uma vez por mês, depois a gente virou uma vez a cada 15 dias. A gente fazia, muitas vezes era eu sozinho ou eu mais um, mas às vezes a gente tinha mais gente. A gente fazia um banquete para os moradores de ruas ali, com ou cachorro-quente, ou sopa, enfim. E de lá a gente levava para um centro de reabilitação quem queria. Tinha um contato de um pastor lá que fazia essa ponte. Então a gente teve boas histórias de pessoas que saíram da rua e outras que ficaram, mas a gente foi para desenvolver relacionamento. A gente amava as pessoas na rua. Sempre gostei muito dessa frase. Não evangelismo, não panfletar, nada. Amar as pessoas na rua. Jesus, ele amou os 10 leprosos, né? Só um foi salvo, que voltou ali para agradecer. Enfim, então essa foi a minha primeira experiência. Ficou 3 anos ali nesse centro de troca de latinha, que a galera fazia o garimpo, né? Que chamavam assim, da reciclagem de toda a orla, de garrafa PET, cobre, latinha, e trocava no posto 6 de Copacabana por dinheiro. Então era o centro ali de troca. E aí no final do dia vinha um caminhão, levava tudo isso daí e vendia lá para reciclagem. Então ali o pessoal usava drogas, ali o pessoal buscava ajuda, então eu conseguia ser essa ponte lá. Cheguei a fazer, montar rede de vôlei para poder jogar vôlei com os moradores de rua, foi super divertido essa época. E eu tinha 16, então dos meus 16 até os 19, mais ou menos foi isso que eu fazia. E aí, quando eu saí da minha igreja que ficava na Zona Sul e fiquei somente na filial da minha igreja, que era na Barra, eu entreguei esse projeto, não fiz mais, ninguém continuou, porque eu que encabeçava. E na Barra da Tijuca, eu me casei e morei no posto 7 da Barra da Tijuca. Todo dia, eu trabalhava em Ipanema. Todo dia que eu percorria esse caminho até chegar em casa, eu passava de noite pela orla da Barra, eu via a garota de 15, 16 anos se prostituindo na orla da Barra. E aquilo mexia no meu coração. Eu falava, cara, não tá certo. Eu já conhecia a realidade de algumas garotas de programa, da história, tá? Não de ter relação com elas, obviamente. E eu sabia que era um ambiente onde elas tinham uma maquiagem, uma armadura que aparentavam estar bem, mas por dentro arrebentadas. Sim. Eu nunca vi uma classe de pessoas tão arrebentada como a garota de programa. Porque a mulher é muito mais sensível que o homem. E geralmente elas sofreram abuso sexual dos próprios pais, né? Ou de familiares, tem histórias terríveis. Só que para elas estarem ali é porque o recurso financeiro é muito bom. É muito bom. Então, muitas delas não têm formação, não sabem ler, não sabem escrever. E são bonitas. Então, vai fazer o que da vida? Então, na cabeça delas, elas só servem para aquilo. Isso eu estou falando aqui no Brasil, Barra da Tijuca. Você foi entrar, Amsterdã, Recife aqui e outras regiões têm outras características, mas as que a gente trabalhou, elas tinham essa particularidade. Então, cara, eu e minha esposa, a gente começou a desenvolver relacionamento com elas. Então, a gente ia lá, levava flor, levava bombom, orava por elas. A gente fazia sala de intercessão para receber palavras e entregar para elas na rua. Cara, elas tinham a gente como conselheiros espirituais. Ou seja, você e sua esposa amavam... A gente amava assim, e era toda sexta-feira. Era toda sexta-feira que a gente fazia isso. Então, a gente passava, elas estavam no meio do programa lá, algumas peladas, né? Sem parte de cima, praticamente, travestis.
E a gente pôde cuidar bastante delas, assim, foi muito legal esse tempo. E a gente era missionário numa base que a gente fazia parte. E aí, quando a minha filha nasceu, a Maju, com 4 anos, que hoje tem 4 anos, a gente decidiu ficar só na minha igreja. A gente tinha um trabalho que a gente tinha fundado essa casa de oração, essa base missionária, e simultaneamente a gente estava na nossa igreja. A gente decidiu voltar a ficar só na igreja. E a gente deixou esse projeto com essa casa de oração, não deu continuidade também, porque precisava muito da gente. E aí a gente ficou só no trabalho da igreja. Aí na igreja que a gente estava iniciando um trabalho na Cracolândia, lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Uhum. E a gente participou das primeiras edições e continuou. Por 2, 3 anos a gente ficou lá ajudando o pastor Alexandre nesse projeto, que já era... Porque lá na Cidade de Deus, as pessoas lá não têm permissão de usar drogas dentro da comunidade. Então eles têm que sair para não ter alvoroço, né? Aí a galera tem que sair e ficar na pracinha ali da UPA, usando ali. Então era 30, 40 pessoas usando drogas dia e noite. Fora a galera que fica debaixo do viaduto. Então a gente fazia um projeto, era muito bem organizado. A gente levava roupa, levava comida, a gente conhecia a galera, tinha gente dentro da comunidade para cuidar das pessoas. Então é muito legal também, ainda existe esse projeto lá. E ele veio de um projeto aqui de São Paulo, que era da Pedra da Rocha aqui de São Paulo, com o pastor Rica, muito maneiro também. Mas enfim, aí essa foi a nossa trajetória. Agora eu estou em Sorocaba, a gente ainda não desenvolveu nenhum projeto, mas semana que vem eu vou conhecer um projeto numa zona de prostituição legal, a gente está pensando em se envolver mais, porque é algo muito recente, né, nossa chegada aqui. Boa, então aproveita aí essa retomada do Gabriel e procure também uma instituição, um ministério. Eu tenho certeza que oportunidade não falta, envolva-se, isto é cristianismo. Cristianismo, igreja é chamados para fora, né? Se está gostosinho, quentinho dentro da igreja, tá errado, mas aqui o papo é sobre negócio, né? Estamos indo para o final aqui, eu tenho 3 perguntas clássicas. A primeira delas é: que livro que você recomendaria, que te impactou, para que a audiência também seja inspirada ou possa beber dessa fonte que também te ajudou a ter uma cosmovisão mais assertiva aí de servir? Primeiro, eu tenho um livro, o Descomplicando Investimentos, que ele conta toda a trajetória de forma assertiva e também instrui sobre investimentos. Então, é um livro super curtinho e muito assertivo para você destravar as suas finanças e seus investimentos. Então, assim, é o compilado dos melhores livros que eu já trouxe, que eu já li, estudei, apliquei, funcionou, enfim. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Descomplicando Investimentos está na Amazon. E um livro que foi o primeiro que eu li sobre esse assunto, sobre finanças, tá? Não sobre investimentos, que foi do William Douglas. Até tinha comentado aqui com o Eduardo, que eu conheci ele quando eu ainda era atleta de vôlei, que eu representava o Flamengo na Taça Paraná, em Curitiba. Ele estava numa reunião da Donep e ele me viu passando no saguão do hotel e vendo os livros, né? E ele me viu sentando longe da livraria e ele chegou no meio do meu time, assim, foi lá e me entregou, como se fosse um enviado de Deus mesmo, né? Ali para poder me entregar aquele livro. Ele semeou na minha vida sem nem saber. Depois eu contei para ele, mas foi muito legal, foi muito incrível, porque eu li aquele livro e foi muito ensinamento bíblico. 25 leis bíblicas sobre prosperidade, sobre sucesso, algo do tipo. E do William Douglas. Então foi muito legal, assim, me acendeu muita coisa. Mas é mais com relação a lições bíblicas, né? Não de investimentos. Então acho que esses dois aí já ajudariam bastante. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e também recomendar, já que o assunto é investimento, né? Nós tivemos recentemente aqui um irmão nosso, um testemunho poderoso. Então, Israel Gost, recomendo a voltar aqui na timeline e ouvir esse podcast preciosíssimo. E o nome do livro é Investimentos Biblicamente Responsáveis. Fazendo uma história longa curta, não vou dar spoiler não, para a nossa audiência poder assistir, mas ele traz algo que para mim é muito, muito importante, de que você pode estar investindo em empresas que dão boa rentabilidade, mas que promovem o aborto, que promovem matança na África, por exemplo, de étnica, ou investe em outras teses que são contrárias à Bíblia ou ao cristianismo, né? Então, super recomendo. O livro é fininho, você lê ali em 2 horas, 3 no máximo, e te dá uma visão, né? E ele traz alguns exemplos práticos de empresas até que estão bem na moda aí,
Então, vou te dar um de presente, né? E eu dou este presente para você, que é essa dica aí. Se você é um investidor... Então, acho que a gente pode colocar assim hoje, né, Gabriel? Se você é um investidor, precisa seguir o Gabriel, né? E também ler o livro do Israel, Investimento Biblicamente Responsável. E se você não é investidor, a partir de hoje precisa ser. Sim, faz sentido, né? Como um bom mordomo ali multiplica, ou como a parábola dos talentos, Deus te confiou, precisa multiplicar. Bom, conselhos, a segunda pergunta final aqui, que conselho você daria para um jovem, de repente, assim como você, que está pensando em empreender ou está achando que isso é muito difícil? Tá. Que conselho que você daria para os jovens? Vamos lá, se você é jovem, você tem que entender que o ativo mais valioso do mundo é o tempo que está ao seu favor. Você pode errar muitas vezes ainda. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 1, totalmente dependente de mim. Então, qualquer escolha que eu tome para a minha vida impacta muito significativamente o crescimento, o desenvolvimento dos meus filhos. Então, como eu tenho muito mais responsabilidades, eu não tenho muito espaço para errar. Agora, você tem? Então, cara, invista seu tempo de testar e errar. As pessoas mais ricas, mais prósperas do mundo foram as que mais falharam também. Então, não é frase de guru. Então, entenda isso. Observe as tendências e narrativas. Eu aproveitei a tendência do TikTok, nunca mais vai existir essa tendência. Nunca mais. Por quê? Na época não tinha Reels, não tinha Shorts, não tinha Quad, não tinha nada. Só tinha o TikTok. Tava todo mundo em casa, enfiado, vendo BBB. Era a única coisa que tinha. Então, não vai existir outra janela dessa. Mas amanhã eu te garanto que vai ter uma nova janela de alguma outra oportunidade que vai de uma inovação nova e que você vai poder entrar, tá? Até ano passado, investir em desenvolvimento, né, tecnologia, criação de site, era talvez uma das maiores frentes, né, para você desenvolver no trabalho. Hoje em dia, as automações de IA simplificaram isso ao máximo, então já não é mais a profissão da moda. Então, entenda muito bem, ler as narrativas e as tendências para que você possa rapidamente entrar numa onda e aí, por muitas vezes, você vai passar por um tempo fazendo uma coisa que você não gosta para depois você ter capacidade de investir e se desenvolver no teu chamado naquilo que você gosta. Então, isso é muito importante, tá? Entenda que não é para fazer o que você ama, você faz o que você é necessário para depois você ter condição de fazer o que você ama e ajudar outras pessoas também, tá? Mas sempre tendo foco em descobrir o que o Senhor quer fazer na tua vida. Muito bom, eu estou aqui com o meu óculos de inteligência artificial, então estamos falando de visão e visão de futuro, né? Embora a inteligência artificial seja presente, mas para fazer uma pergunta para você sobre o seu sonho grande, sobre a sua visão de futuro. Então, Gabriel Navarro, qual o seu sonho grande? Cara, o meu sonho é poder deixar as minhas empresas fluindo, tendo total condições de coexistirem sem a minha presença, sem meu pitaco. Eu não quero deixar de trabalhar, mas eu quero que elas consigam rodar por conta própria, para eu ser ainda mais seletivo com o meu tempo e conseguir desenvolver esses projetos que não têm finalidade financeira. Então, construir um asilo, construir uma casa de reabilitação e tratar essas frentes não comerciais com o mesmo cuidado e intencionalidade que eu faço numa empresa que hoje é comercial. Então, eu quero formar equipe, formar liderança, eu quero ter uma proporção gigante, quero captar recursos, às vezes com campanhas de marketing, de vendas, com ainda mais afinco do que eu já faço hoje para mim mesmo. Então, se eu puder me dedicar 100% para isso, maravilha. Esse é o lugar que eu quero chegar em algum momento da minha vida. Muito bom, isso tem a ver com valores eternos. Então, agradeço imensamente a sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal. Agradecemos antecipadamente se você curtir, comentar e compartilhar muito a história do Gabriel. Obrigado, Gabriel, pela generosidade do seu tempo, dos seus conselhos, e dizer para você que tudo que fazemos, segundo Romanos 11:36, é dele, por ele e para ele. Muito obrigado pela sua audiência.